Olá, bom dia para mais uma live hoje. Enquanto o pessoal entra, hoje o capítulo é o capítulo 27. Nunca julgue as pessoas. O que será que vai trazer, né? Vou aqui convidar a Andresa para poder participar comigo. Para quem tá vendo aí, todas as lives ficaram gravadas. E caso vocês queiram, né, voltar para algum tema específico, conhecer o nosso trabalho, participem, olha aí no meu perfil, né? Todas as lives vão ser, né? A gente está no 27, mas vão ser 35 capítulos falando de temas do nosso dia a dia e que a gente traz um pouco de autoconhecimento para todos vocês. Então, venham participar com a gente, conhecer um pouco mais, né, de si própria, para a gente conseguir ter ganho, né, de consciência, trazer conhecimento, trazer cura para nós mesmas, né, para a gente poder ganhar com tudo que a gente está trazendo, né, com autoconhecimento, com aprendizados do dia a dia, né, o que a gente faz que às vezes nos machuca, ou o que o outro faz que a gente pega para a gente e acaba se machucando. Então, esse é o intuito. Estou muito feliz desse projeto ter iniciado lá em fevereiro e a gente vai terminar no final de outubro. Acho que tem mais 2 meses aí pela frente, se a gente não furar nenhuma terça-feira. Mas venha ganhar um pouco mais, né, com essas nossas lives. Provavelmente eu e a Andresa vamos mudar esse horário, né? Nossas agendas estão sendo requisitadas para esse horário, então provavelmente a gente deve mudar. Mas logo, logo a gente informa para vocês que estão aqui com a gente, escutando. Vamos ver se a Andresa entra. Deixa eu chamar ela aqui novamente. E hoje o tema é um pouco picante, né? Quem nunca julgou ninguém nesta vida? Oi, Andresa. Bom dia. Bom dia, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Como é que está os julgamentos da gente, hein? Será que a gente nunca julgou ninguém? Pois é, não é? Tem muita. Acho que eu até fiz uma história hoje, eu falei, quem nunca julgou, atire a primeira pedra, porque esse aí já vai para o céu direto. Ai, meu Deus do céu. Será que temos a oportunidade de ir para o céu direto? Eu Né? A gente adoraria. fala, né, essa analogia né, esse termo de ir para o céu, no sentido de, será que nós somos tão puritanos assim, né? O quanto julgamos, né? Oh, meu Olha o julgamento Deus, aí, né? como que a gente não julga, né? Somos tão É, imperfeitos ainda e a gente precisa ainda, né? aprender muita coisa, né? Pra gente parar de julgar, porque acho que é o nosso ego, né? Sempre querendo nos proteger e a gente acaba julgando o outro, né? Às vezes, o julgamento ele não vem só pela maldade, né? Ele vem no Não, sentimento de ajudar o outro, porque a gente julga que o que é bom para nós vai ser bom para o outro, né? sim, Mas como somos seres únicos, né? Cada um num grau evolutivo, então para cada um vai ser uma coisa, né? é. Para cada um vai ter um momento, cada um vai ver as coisas de uma forma, o autor vai trazer isso de uma forma bem bacana, vocês vão entender, né, onde que você está, onde você se coloca. Acho bem bacana. Esse capítulo eu achei assim fantástico. É formidável, também gostei bastante. Acho que todos, né? Todos A têm gente é um um ganho, pouco. todos têm um ganho de consciência significativo, né? Se a gente parar É. para se observar, ele é muito importante. Mas Ô, vamos que Rê, você vamos. falou do livro? Você falou do livro para quem tem gente nova aqui hoje que eu estou vendo. Isso. A gente está lendo esse livro e eu me perdi de mim mesmo, do autor Agnaldo Paviani. E a gente já está quase no finalzinho, já lemos 26 É, capítulos, né? O capítulo vai até o 35 e a gente está no capítulo 27. E daí eu estava comentando, não sei se você estava me ouvindo, que em breve a gente deve mudar esse horário, né? A gente está vendo aí porque a requisição da nossa agenda está. Tem gente pedindo, né, esse horário, então provavelmente a gente deve mudar e também a possibilidade de mudança para um horário melhor, né, para que todos assistam, né?
atingir o maior número de pessoas, né? E ajudar, né? A intenção dessas lives é de trazer mesmo autoconhecimento, autoajuda. Isso. E trazer lucidez, né? Porque muitas coisas a gente vai no automático vivenciando, sem entender o porquê de cada coisa, e vai trazendo sofrimentos, né? Para nós, para os nossos, né? Nossa família, das pessoas que estão conosco no trabalho. Isso. Então, entendendo um pouquinho mais de quem nós somos, a gente consegue trazer mais leveza para a vida, né? Exatamente. Mas vamos ver. Você me permite falar só um pouquinho? Semana que vem, a semana do dia 5 ao dia 10, eu estou fazendo novamente a semana da leitura do baralho cigano terapêutico, assim como a Rê fez esses dias atrás, né? Eu estou trazendo agora também. Essa leitura do baralho é só uma ferramenta para a gente descobrir quais são as energias que você que está próximo de você hoje, né? Dentro de um ponto que você vai me trazer de dor, ou eu quero ver minha área do trabalho, a área financeira, o relacionamento íntimo, o que está acontecendo neste ponto, né? E então a gente vai olhar nessa jogada de uma forma muito terapêutica, né? Analítica, quais são o seu maior problema hoje dentro dessa questão, qual é o seu desafio, né? Porque a gente não consegue olhar o que é, porque é que eu me coloco nesse lugar, são os nossos desafios, né? Aonde que isso provavelmente começou, aonde que isso reverberou essa energia para você se colocar nesse lugar hoje. E qual não é uma coisa de oracular, mas o que é que você precisa fazer, qual é o movimento que você precisa fazer e olhar a partir de agora, para que você mude essa sintonia, para que você se reconheça, para que você olhe para você, né? Para entender o porquê que você está vibrando tudo isso, porquê que você está nesse lugar de dor, e está trazendo essa dor, qual é essa dor que a gente vai olhar e trabalhar. Então, assim, é um papo que é muito gostoso, é uma horinha, assim, que você se dá de presente, né? A gente traz essa leitura gratuita, porque é um momento, assim, de prazer, de acolhimento, que a gente traz para os nossos assistidos e para aqueles que ainda não conhecem a psicanálise, não conhecem a metodologia de trabalho que a gente traz de terapêutico, né? E é uma oportunidade de você conhecer e entender um pouquinho mais sobre esse trabalho. Eu posso dizer que é muito gratificante ter essa ferramenta. Olha, eu acho que eu fiz umas 15 leituras do baralho, ainda estou fazendo, hoje tem a última. É muito gostoso porque a gente traz percepções, né, a energia do baralho, que super identifica com a pessoa e a pessoa ganha consciência. Então, assim, é uma ferramenta maravilhosa, é um momento assim, super especial da gente, né, Andresa? Para a gente poder levar um pouquinho que seja de cura rapidamente, para poder, né, com essa ferramenta, trazer um pouco mais de consciência, de sabedoria para a pessoa poder dar continuidade, né, digamos assim. Então, é isso mesmo. venham com a gente. Eu já fiz semana passada, hoje tem a última, que acabou não dando certo semana passada, mas a Andresa também lê as cartas maravilhosamente bem. Tem uma. Lembrando que não é oracular, né, Andresa? Isso, É terapêutico e é formidável. Então, venha, para quem não teve a oportunidade de fazer comigo, em breve eu lanço de novo, que eu acho que é uma doação, né, que a gente faz para os nossos seguidores, a oportunidade de ler. Então, se querem ter essa ferramenta, venha, faça com a Andressa aí semana que vem, se inscreva, porque realmente é muito bom. E bem-vinda. Entra lá no meu perfil, né? Entra lá no meu perfil, curte, tem lá o passo a passo, né, no meu perfil, para você ter o direito de receber essa hora, né, terapêutica que a gente oferece com a ferramenta. Eu preciso até ver como é que eu congelo aqui o seu perfil, Andresa, mas eu não sei fazer isso. Depois eu vejo. E quem está aqui com a gente, bem-vinda, Joelma, Cris, que saudade da Cris, Sheila, entrou aí várias pessoas, gratidão por vocês estarem aqui com a gente. E espero. Sejam bem-vindas. Sejam bem-vindas e espero levar um pouquinho mais de consciência para todas vocês. Vamos lá? É isso aí. Vamos começar? Deixa eu ver. Então, ó, não julgue as pessoas. O autor começa assim com um texto, né? Um grande amigo meu certa vez ensinou: o ser humano está em construção, não estamos prontos. Em razão disso, qualquer julgamento que fizemos nunca terá um acerto de 100%, haja vista que, para atingirmos essa margem de acerto, teríamos que ter alcançado a perfeição. Como ninguém é perfeito,
Ah, Cris, obrigada, também te adoro. Tô com saudade de você, viu? Certa feita, realizando uma palestra, contei muitas piadas. O público todo se divertiu bastante, com exceção de um jovem senhor que se manteve sério o tempo todo. Não deu um sorriso. Enquanto eu falava, pensava comigo mesmo: que homem mal-humorado, será que não sabe sorrir? Eu estava julgando. Ao término da palestra, ele veio falar comigo e disse-me: sua palestra foi ótima, parabéns. Pensei que não havia gostado, não vi o senhor sorrir. Com os olhos marejados de lágrima, ele sorriu e respondeu-me: há 2 semanas minha esposa morreu num grave acidente de carro. Meus filhos, que são gêmeos, têm 5 anos. Não tem ideia da dor que estou sentindo. Aliás, ninguém tem. Todavia, apesar de não ter dado um sorriso, gostei da sua palestra. E a gente julga por tão pouco, né? Pois é. Dói no E coração. aí que tá, né? Por que que a gente ainda tem essa necessidade de julgar ao invés de se colocar no lugar da pessoa? É, A gente não tem o dom, né, de saber o que todo mundo está passando a cada momento, né? sim. Mas, como eu falei no começo, cada um é um ser único, né? E cada um está passando por situações, por dores, que nem sempre eles vai estar escancarado para a gente falar, pô, ele não está rindo, né? Porque ele está passando por uma É, dificuldade. E às vezes, né, como a gente vem falando lá nos outros capítulos, falando sobre a depressão, e eu trouxe o meu exemplo, né? Quantas vezes eu estava sorrindo para fora, morrendo de dor para dentro. Então, muitas vezes as pessoas. E muitas vezes eu estava de cara fechada, assim. Eu estava dentro do meu inferno astral, vamos dizer assim, né? E eu era julgada o tempo todo. Porque eu sou antissocial, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. O quanto eu não fui julgada. E o quanto que eu não julguei também, né? Porque, como eu falei lá, tire a primeira pedra quem nunca julgou. Né? Que aquilo que não me serve, o que eu acho que o outro está fazendo de errado para mim, então eu julgo, né, que aquilo é errado. sim. Mas aquilo é errado para mim, não é errado para ela, para o É. outro. E a gente Só que a não. gente entra no julgamento, É. né? Olha que doido, né? Eu atendi uma pessoa agora e que ela falava: poxa, eu tô sofrendo, eu tô triste, eu choro, e daí vem as pessoas falar mal de mim porque eu só choro, porque eu sou fraca, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Ou seja, cadê a dor da pessoa? Onde está o respeito, né? Não é Uhum. porque eu gosto de alegria, eu só quero sair com pessoas que estão alegres. Mas será que elas estão alegres? Será que É, você está alegre? Né? exatamente. Mas enfim, vamos lá. Cada um com a sua dor, né? É, dizem os estudiosos do comportamento humano que quase sempre, por causa da projeção, ao julgarmos o outro, estamos, na verdade, julgando a nós mesmos através do outro. Por certo, essa explicação tem coerência, já que, em geral, reprimimos nosso lado sombrio e transferimos nossos conflitos para o semelhante, que, neste caso, nada mais é do que um espelho que reflete nossa própria imagem. Isso é tão verdade que Jesus de Nazaré, certo feito, afirmou: na mesma medida com que julgares o teu irmão, também será julgado. É bem forte isso, né? É muito forte. Porque quando a gente fala de sombra, é aquilo que a gente não consegue enxergar em nós. Então, admitir que somos falhos, né? Estamos em construção, né? Porque nós estamos em construção, seres humanos em construção, em evolução. Então, perfeição, eu costumo brincar com os meus assistidos, né? Que perfeito foi Jesus que passou por aqui e seguiu, para deixar o exemplo. E o quanto que a gente ainda está batendo de frente com. Ele trouxe o ensinamento, mas a gente não absorve. Há quantos mil anos que já foi esse ensinamento? E a gente não absorve. Coisas muito simples, né? Como amar o próximo, como a ti mesmo. A gente não consegue se amar para poder amar o próximo. Se a gente se Né? amasse do jeito que deveríamos, a gente não julgava tanto, né? A gente só E respeitava. aí que tá a transferência que o autor trouxe, né? Se eu não consigo me amar, então o que eu vou enxergar no outro? A minha sombra. Bem isso. Aquilo que eu reprimo em mim, eu vou enxergar no outro. E daí a gente julga o outro achando que não está em E nós, é, né? e Que é está muito no outro. difícil, né? E é muito difícil, porque, olha, você vê, né? Eu trato bastante pessoas, acho que não sei se é afinidade, enfim, que a mãe ou o pai foi narcisista. E aquilo bate muito profundamente, né? Eu falo assim, ó, relaxa, porque filho de narcisista, narcisista é.
Então, vamos com calma nisso daí, nesse julgamento, porque nós também temos o nosso grau de narcisismo. Sim. Então, eu diria que a humanidade toda tem essa questão narcisista, mas em cada... Como a gente vai trazendo uma evolução a cada geração, então vai diminuindo esse grau de narcisismo, né? Mas fato é, a gente julga, né? O outro talvez é narcisista porque passou por uma infância difícil, aí vem a empatia, né? O entender o porquê de certas coisas. E por que eu não aceito que eu sou narcisista? Porque eu também sou. E aí? Né? Então, a projeção, né, que a gente não consegue, a transferência que a gente faz do outro, só que a gente não consegue enxergar aquilo em nós. A gente precisa enxergar para evoluirmos, né? Para melhorar o nosso comportamento, para a gente não atrair tanto do mesmo, né? Porque a gente acaba atraindo, né? E olha que legal a analogia que ele faz aqui, continuando. Se considerarmos que Deus não julga e evidentemente não condena, ora, por quem o indivíduo em questão seria julgado? Vou continuar. Simplesmente por ele mesmo, já que ao julgar o próximo, que é uma projeção de si, está, na verdade, fazendo uma avaliação de si mesmo. E é muito louco, né? Porque quando a gente tem esse ganho, se a gente parar para analisar, né? Quando a gente julgar, mas porque o outro é assim, porque o outro é assado, tal, não sei o quê. Se a gente cair na real e parar para olhar para si próprio, a gente vai ver que tem a mesma coisa em nós. Às vezes é difícil a gente assumir. Não, imagina, ele é bem diferente de mim. Mas, gente, exatamente. Não é não. Eu vou trazer um exemplo, né? A gente, dentro da sessão terapêutica, a gente vê muito assim. Porque a minha mãe, porque ela é intransigente, porque ela não deixa eu falar, porque ela isso, porque ela, porque ela, porque ela. Aí eu falo assim, quando foi que você se permitiu se ouvir? Quando foi que você deixou ela falar? E você ouvir quais são os porquês dela? Porque você está falando os seus porquês. Por que você não consegue ouvir os porquês dela? Então, assim, a gente acaba fazendo um exercício da transferência, né, do espelho mesmo. Sim. Pega esse espelho e olha para você. O que você está cobrando do outro que você não está fazendo para você? E é onde a gente consegue fazer a tal do exercício da empatia, né? Se colocar no lugar do outro, nem que seja por um momento. Vai entender as dores do outro, os porquês do outro, e parar de julgar tanto, né? De transferir uma culpa, um sentimento que você não está conseguindo lidar em você. E a gente tem muitos casos, né, de mães, pais narcisistas, e que a gente está sempre na autodefensiva, né? Quando a gente deveria, na verdade, parar e olhar para dentro e fazer essa avaliação, né? Porque a gente está em dor, e quando a gente fica em dor, com certo sentimento, né? A gente não consegue parar para sentir, para trazer essa empatia que a gente fala tanto, né? De se colocar no lugar do outro, né? Por que será que essa pessoa está triste? Por que será que me respondeu desse jeito? A gente traz muito pro eu, né? O nosso ego está sempre tão inflamado ali, inflado, que a gente fala, virou a cara, o que eu fiz para ela? Né? E na verdade não sou eu que fiz algo de errado, é ela que está em dor. Né? Mas por conta da gente não ter saber quem eu sou, né? O autoconhecimento, trazer quem eu sou, se eu fiz algo de errado ou não, tá? Ok, o que eu posso ajudar? Então a gente vai sempre trazendo essa coisa do julgamento e trazendo para nós. E da autodefensiva, né? Que não é. A gente fica na autodefesa o tempo inteiro achando que o problema está na gente, né? Ou está no outro. E na verdade é o outro que está precisando de ajuda, né? Às vezes. Muitas das vezes. Na maioria delas. Mas continuando. Nisso é onde a gente parou. Aqui, para ilustrar, recordamos uma história que há anos contamos em nossas palestras quando desejamos falar sobre esse assunto. Isso é muito legal. Dizemos ao público, e quem está aqui com a gente, faço esse convite para fazer a mesma coisa. Dizemos ao público que vamos falar sobre o pensamento e pedimos que todos pensem em um limão. Em seguida, pedimos que passe a língua no limão. Feche os olhos aí, vocês, e imagine passando a língua no limão. Naturalmente, muitos já relataram que chegaram a sentir o gosto do limão. Após isso, pedimos que pensem em outra fruta, e façam o mesmo. Mas o problema é que a outra fruta se chama jacotomba.
O pessoal fica perdido sem saber que fruta é essa. Ainda assim, orientamos ao mesmo procedimento: cortar a fruta e passar a língua. Ao término da brincadeira, perguntamos se sentiram o gosto da jacotomba, tal como sentiram do limão. Obviamente, a resposta é não, já que ninguém conhece essa fruta. Então, finalizamos. Ao acusar e julgar o outro, assemelha-se à experiência do limão. Julgo por você porque conheço essa imperfeição. Sei o gosto que tem, já que experimentei. Eu só posso avaliar aquilo que conheço. E se digo você é egoísta, estou falando de algo que me é familiar. É. Só finaliza com a jacotomba, Rê, esse último parágrafo. Por outro lado, se não tenho e nunca me permitir alguma imperfeição, é porque não a conheço, que é a jacotomba. Então, como posso julgá-lo no outro? É bem isso, né? É impressionante como um exemplo simples do limão e da jacotomba, como que faz a gente olhar, né, e falar, nossa, por que eu falo que o outro é egoísta? Por que eu falo que o outro é mal educado, grosseiro? Porque está reverberando em mim, porque eu conheço isso. Essa dor. Bom, Rê, eu vou trazer um exemplo da dor do luto, né? Que é uma coisa que eu trato nas sessões, como que a dor do luto, para um, é tão intensa e para o outro já é uma coisa que já está mais interiorizada, né? Eu tenho uma assistida minha, né? Não vou falar o nome dela, enfim, mas ela é uma querida que eu trato aí já tem uns 6 meses, mais ou menos, ou 7, não me lembro aí. Mas ela, numa família de 5 irmãos, é a pessoa que mais trouxe o sofrimento do luto, né? Perdeu aí a mãe, o irmão no Covid. E foi tão intenso que chegou ao ponto de trazer o pânico, de trazer a ansiedade. Aí começou a dar sintomas no corpo físico, né? E aí essa coisa, né, do limão e da jacotomba me trouxe essa lembrança, porque eu falava para ela assim, eu não posso falar para você que eu sei como é sentir isso, porque eu não perdi minha mãe, eu não perdi o meu pai, meu irmão, e eu não sei, eu não sinto esse luto, mas eu imagino o quanto que não doa, né? Então, assim, o julgar, eu como terapeuta, mas o quanto que as pessoas em volta não devem a ter julgado, ah, nossa, isso daí é um exagero, nossa, isso é isso. Só que cada um é um. Então, o conhecer te facilita você ter a empatia, né? O quanto que você está apontando o dedo para uma pessoa de uma dor que você não conhece, de uma jacotomba. Eu não conheço essa fruta, então como que eu posso julgar essa dor? Na verdade, a gente não deve julgar nada, né? Mas sim ter a empatia, que você trouxe muito bem colocado, é ter a empatia para entender o outro, né? Eu lembrei daquele capítulo que a gente leu aqui do livro, que é o sofrimento decorrente do sofrimento, né? A gente falou muito a respeito do luto. Porque cada um tem uma forma de reagir a cada situação. E a gente precisa ter a empatia, não a simpatia, mas a empatia de se colocar no outro para poder ajudar. Porque quando a gente não se coloca, a gente se culpa, a gente julga, sendo que tem algo em nós. Eu já perdi meu pai, perdi meus avós, e é muito dolorido. Então, ter a empatia de entender a dor do outro é fundamental. E mesmo que você não tenha perdido, a gente precisa ter a tal da empatia, gente. Né? Esse foi um exemplo que eu trouxe da jacotomba, né? Agora vamos falar do limão. O quanto que a gente está projetando no outro aquela dor que você nem reconhece em você. Não é mesmo? Quem nunca fez isso, né? Você quer trazer um exemplo, Rê, do quanto que a gente pode estar projetando essa dor? Ai, deixa eu ver aqui, tantos exemplos, né? Quando a gente projeta, não sei. Por exemplo, a rejeição, né? Que a gente fala bastante sobre o abandono, a rejeição, que são as nossas feridas, né? E o quanto que a gente não aceitar, por exemplo, que foi abandonada ou rejeitada,
mas a gente consegue enxergar essa sombra no outro, né? Na forma, olha como aquela pessoa é ruim, aquela pessoa deixou o marido, deixou a esposa, aquela pessoa... Então a gente julga que foi uma fraqueza dele, sendo que aquilo já vibra em nós, independente de quem nos abandonou, quem nos rejeitou. Eu acho que eu traria esse exemplo do abandono, por exemplo, Andresa, que, por exemplo, muitas pessoas, muitos assistidos, às vezes, têm essa ferida do abandono. Eu me sinto abandonada pela minha mãe, meu pai nunca me apoiaram, minha mãe isso, minha mãe aquilo. Mas, na verdade, eles não abandonaram, né? Eles estão ali, presentes, só que eles estão entregando aquilo que eles conseguem entregar. Mas é você que está sentindo, tendo essa sensação do abandono. E daí, o que acontece? Você julga, porque meu pai isso, porque meu pai aquilo. Só que, na verdade, é o teu julgamento perante o outro, mas é o que está reverberando dentro de você. Olha o que a Cris coloca aqui. Eu sou criticada por chorar e sentir muito o falecimento de um parente. Mas um julgamento do outro, né? Por que não chorar? Por que não viver esse luto da melhor forma possível? Porque tem gente nem sequer passa pelo luto. Eu não tenho tempo de ter o luto. Mas quando olhar lá na frente, está reverberando a falta do outro que não foi sofrido. E o luto a gente precisa passar por ele. É importante a gente passar, né, pelo luto, pela perda de alguém. Que a gente pode até se aprofundar, né, numa outra live sobre isso. Ô, Cris, eu vou falar para você que existem dores muito mais profundas, né? Do porquê que você não consegue parar de chorar. A gente vai olhar primeiramente a camada mais por cima, né? A superficial, que seria o quanto você aceitou essa morte, né? A gente vai passar por fases da revolta, por que levou, por que não foi eu, por que não foi o fulano, mas... Então a gente tem essas fases da revolta, da raiva, da não aceitação, né? Desse luto. E então vai vir esses choros, vão reverberar. E aí a gente está falando sobre o aqui e o agora. Mas o que está anterior a isso, que é o caso da minha assistida, que eu trouxe como exemplo, ela desde o nascimento trazia uma sensação de abandono. Então, não vou aprofundar aqui, cada caso é um caso. Mas ela já trazia uma sensação de que ela havia sido abandonada por uma separação lá no nascimento, um probleminha que a mãe teve, precisou ficar internada e ela foi para casa. Ela foi ser cuidada pela tia. Então, a sensação de que a minha mãe abandonou já reverberava desde o nascimento. Então, por isso que no luto foi tão difícil ela superar esse luto. E aí precisou realmente entrar num tratamento mais intenso para olhar para tudo isso. E aí você vai rastreando a vida da pessoa, ela sempre se colocou em momentos e situações onde ela se sentia abandonada. Então, assim, é justo que você sinta isso, porque estamos falando de você, da Cris. Não estou falando de uma outra pessoa. Mas cada caso é um caso. Então, você vai sentir de uma forma, outro vai sentir de outra forma, porque, de repente, a dor do outro não tem nada a ver com a sua, com o que você trouxe para elaborar. Mas olha esse passo a passo, né? Da revolta, da raiva, de não aceitar, né, que se foi... E fazer esse processo interno de você com você. Que uma coisa é o outro julgar você por você estar prolongando, digamos assim, esse sofrimento. Às vezes as pessoas criticam, não por maldade, mas porque não querem te ver chorando, né? Não querem ver você sentindo essa dor. Agora, quando o sofrimento, até sugiro você assistir uma das lives que a gente fez, que é o sofrimento decorrente do sofrimento, quando esse sofrimento é muito prolongado, terapeuticamente falando, a gente precisa olhar, porque está reverberando, às vezes, a vibração, né, do abandono, da rejeição, de algo que está muito mais profundo do que a perda. É difícil perder um parente querido? É muito difícil. Mas a gente tem que entender que também é um processo evolutivo, um processo natural da vida. O que a gente tem que olhar é duas vertentes. Por que os outros estão me julgando tanto? Né? É problema deles, porque eles também não são perfeitos e acabam julgando para não ver você sofrer. Talvez seja por isso. E o outro se eu estou chorando por muito, muito tempo, olha para isso. Para a gente tentar descobrir por que desse sofrimento. É algo que está lá na raiz, né? No sentir abandonada, na perda de alguém, né? Para a gente olhar isso com muito carinho.
Mas faz E até parte. mesmo, né, não sei se é o caso da Cris, mas é o caso de muitos, o que está por trás desse meu sofrimento demasiado? Eu posso estar querendo chamar a atenção inconsciente, estou chamando a atenção para mim. Qual é a minha carência, né? Existe algo que está aí por trás que eu preciso olhar. Sim. Né? Então, eu me coloco em algumas situações porque é a forma como eu consigo lidar com esse externo. Eu preciso chamar atenção de alguma forma. Então, inconscientemente, a gente projeta isso no luto, numa sensação, né? Nessa coisa do demais, né? Então, eu vou sentir demais a rejeição, eu vou sentir demais o abandono, eu vou sentir demais. É como se todo mundo estivesse fazendo para mim, contra mim. E no fundo, não são os outros, sou eu que preciso parar e aquietar essa mente e entender por que é que eu estou fazendo isso comigo. O sofrimento decorrente do sofrimento. Por que eu estou sofrendo dobrado? Por que eu não consigo parar esse sofrimento? Existe uma causa raiz, como a Rê bem colocou aqui. Mas é importante também passar pelo luto. Mas não deixar ele prolongar demais, né? Mas obrigada pela participação. E se alguém tiver mais algum comentário, perguntas, fazem, gente. Que isso acaba enriquecendo a nossa live, tá? Aí o autor, vamos continuar aqui, ele faz algumas sugestões, né? Se duas casas estão em construção, ambas no alicerce, parece-nos impossível avaliar qual delas ficará mais bonita. Se nós, seres humanos, estamos em construção, como avaliarmos acertadamente o comportamento do próximo? O que na sua avaliação é um pecado pode não ser, e aquilo que julga como certo pode não ser assim tão correto. É bem isso, né? A gente querer já julgar sem antes conhecer de fato, né? Exatamente. E trazendo essa analogia da construção, né? Estamos em evolução. Cada fase da nossa vida, eu acho que a vida vai trazendo, né, situações onde nós vamos aprendendo, né, a ser e crescer e evoluir e entender. São situações que a gente fala assim, por que comigo? É castigo. Mas no fundo, são situações que a gente precisa experienciar para evoluir, para aprender, né, com aquilo. Só que enquanto a gente não consegue lidar com essa dor, a gente vai só sofrendo e repetindo esse padrão. Daqui a pouco a vida traz novamente uma situação com pessoas diferentes, mas para repetir aquela sensação de dor, para que eu olhe para essa dor, né? O que isso está querendo me trazer de ensinamento? Então, não é um castigo, mas é um ensinamento que eu preciso aprender em mim, aquele ensinamento. Enquanto eu não olhar para isso e projetar no outro, como foi colocado anteriormente, né? O quanto a gente está, enquanto eu ficar projetando no outro, eu não consigo olhar para mim. Porque aquilo já está em mim. Me veio uma coisa aqui que eu já vivi, às vezes vivo, mas que a gente precisa estar muito aberta para entender, né? Quem nunca foi numa festa, numa reunião, até mesmo no trabalho, que você olha para uma pessoa e fala, não gostei dela. Você já está julgando. O que será que te atraiu? Você nem conhece a pessoa, né, direito. É um sorriso que ela deu, ou uma gargalhada que ela deu, você já está julgando, sendo que você nem a conhece. Então, como que a gente pode, né, no dia a dia, parar e se observar mais? Quando eu olho e não gosto de algo, por que será que realmente eu não gosto? É simplesmente porque é feito daquela forma ou algo que está vibrando em mim, né, que não está legal? Ô, Andresa, eu vou pedir para você tirar o seu som. Tá chiando um pouquinho. Tá baixinho. Então, a gente precisa estar sempre atentos nessa questão do julgamento. Porque, gente, a gente julga toda hora. A gente julga que o elevador tá demorando a chegar. Aí a gente xinga, que droga, é o vizinho lá de cima que chamou o elevador e que tá atrasada. Aí se a gente parar e falar, poxa, se eu tô atrasada, por que eu não me arrumei antes? Aí eu tô julgando o vizinho que também precisa do elevador, buscou o elevador. Então, e são nas mínimas coisas que a gente está o tempo inteiro julgando. É porque o marido não fez isso, porque o marido fez aquilo, né? Porque seu filho fez isso. Então, por que será que ele fez? A gente precisa ter mais empatia, né? Antes de julgar. E eu vou lembrar aqui, Rê, que às vezes a gente faz o julgamento só na mente. Né? E mesmo assim, nós temos a capacidade de absorver a energia daquilo que nós estamos julgando. Aí entrando até um pouco mais no espiritual mesmo, energético, né? Que a gente fala sobre as energias. Quando você entra num lugar que você boceja muito, você fala assim, nossa, esse lugar está carregado. Essas são energias. O seu corpo está observando tudo aquilo, que existem algumas energias que a gente vai julgar ser menos
ser mais densas, né? Ser mais baixas. Então a gente começa a bocejar. Então a energia existe e todo mundo sente, né? Alguém colocou, meu Instagram tá caindo. Mas eu acho que Será que nós estamos? Não, eu acho que a gente, se alguém tiver aqui na live, fala pra gente se tá tudo certinho. Mas eu tô escutando a Andressa perfeitamente. Então, o que eu quero dizer com isso, né? Que energeticamente, quando a gente julga, mesmo que seja por pensamento, né? Eu trago o exemplo sempre da sogra, que você vai na casa da sogra, tem aquele monte de roupa suja, e aí você fica, nossa, que ela não juntou, que ela não lavou, porque ela não guardou, por quê? Porque você está julgando sem entender o porquê que ela não fez aquilo, não organizou, ou não aceita aquela bagunça, né? Porque tá ali tudo bagunçado, e eu sou muito organizada, tá. E aí você, energeticamente, você já atrai aquela energia. E aquilo fica, se você não precisa daquela energia, aquilo vai reverberar em você em forma de uma dor de estômago, por exemplo, uma dor de barriga. É bem isso. Né? Então, assim, energeticamente, quando você está fazendo esse movimento do julgamento, você também está atraindo mais do mesmo. O autor não falou, você reconhece o que já tem em você? Né? Você cortou o limão, pôs na boca, você sentiu, e você sabe que aquele amargo é o do limão. Mas quando o outro vai chupar o limão e não sente nada, você fala, nossa, como que ele não sentiu nada? É bem isso mesmo. Né? Mas você já está atraindo a energia que você já reconhece em você. Façam um exercício diariamente, hoje, a partir de agora. Quantas vezes você não julga? E assim, no pensamento, ou se expressando, ou com a raiva, ou com uma conversa, alguma coisa. Faça. A gente julga o tempo inteiro, gente. Nós não somos perfeitos. Mas a gente pode tentar controlar esse julgamento, se conhecendo a si próprio. Ou até, vou até um pouco mais fundo, porque eu sou um pouquinho mais profunda nesse sentido. É que eu não quero bater tanto. Quando você julgar o outro, pergunte a si mesmo, será que eu não faço isso? Será que eu não sou assim? Antes de olhar e julgar, abrir o bocão e falar ao outro, olha para você se você não está fazendo a mesma coisa que o outro. Somos espelhos, gente. A gente só está reprimindo aquilo em nós. Verdade. Vamos lá. Segundo, você deve sempre dar o direito às pessoas de serem elas como acham que devam ser, uma vez que o foco de sua experiência deve ser o seu comportamento e não o comportamento alheio. Isso é bem legal, né? Que a gente julga demais, porque o outro não trabalha, porque o outro é preguiçoso, porque o outro é assim, porque o outro... A gente pode ser empáticos e ver o que está impossibilitando do outro não fazer aquilo que você acha que é o certo e, de alguma forma, ajudar, mas nunca julgar, né? Exatamente. É isso mesmo. É difícil. E gente, a primeira experiência é dentro da nossa própria casa, dentro da nossa própria família. Quanto nós não julgamos porque o outro fez ou deixou de fazer? Né? Nossos filhos que vivem no TikTok, né? Que a gente julga tanto, mas o que a gente está fazendo para ele sair do TikTok ou do celular ou dos aplicativos? O quanto a gente está sendo empático para entender o processo deles. Né? Mas eu acho que até esse exemplo, não sei se é da melhor exemplo que foi dado, mas quando a gente tem uma reação de raiva, de ódio, porque deixou de fazer ou fez, olhar primeiro, antes da gente tomar uma reação, né, com o outro, olhar primeiro, por que isso está incomodando em mim, né? O Rê, eu acho que o exemplo que você deu, acredito até que é uma coisa assim, os filhos, né, a gente vai estar sempre batendo de frente, porque eles são nossos espelhos, né, eles são nossos reflexos, só que eles estão vindo com um upgrade aí, uma atualização que a gente não acompanha, né, e tá muito rápida essa atualização. Mas a questão, eu acho que maior, é quando a gente não consegue ver aquilo no outro em nós. Então, a gente julga algo que a gente não consegue experienciar, não consegue entender. Né? A facilidade que nossos filhos têm de estar aí no TikTok, a desenvoltura. Por que eu não consigo trazer essa desenvoltura para mim? Né? Por que eu não consegui trazer essa leveza, essa criança alegre, feliz? Porque elas só são. Né? E aí nós, com a nossa
com os nossos BOs aí desde o nascimento, como a gente até vem falando, né? Então a gente tem os nossos bloqueios. Então como que a gente muitas vezes não consegue olhar? Mas a questão dos filhos é a nossa obrigação, pessoa, de ajudá-los e encaminhá-los. Sim. Regras, né? A gente precisa trazer essas regras. Mas eu falo que às vezes a gente julga tanto, mas a gente não coloca regras, ou a gente quer eles do nosso lado o tempo inteiro, fazendo coisas que não são agradáveis para eles. E daí a gente insiste em julgar, né? Em criticar, como diz a Cris. Esse exemplo do TikTok, para mim, ele é muito, assim, real, né, na minha vida, porque eu fico aqui no celular, eu fico aqui trabalhando, faço consultas online. Mas quando eu saio daqui, que eu vou descansar, o que eu faço? Eu vou olhar o Instagram. Aí a minha filha que fala pra mim, mãe, você não parou de trabalhar? Então, assim, é a nossa projeção, não tem como ser diferente, né? Então, eu não posso, como que eu vou ensinar essa minha filha com o meu exemplo? É por aí mesmo. Amiga, seu fone tá chiando um pouquinho, viu? E ele sempre no final da live ele faz isso, né? Mas vamos lá. Terceiro, em termos de imperfeições, quase todos nós estamos na mesma média. Se a vida fosse um Titanic e os mortos na tragédia fossem os mais imperfeitos, poucos, muito poucos mesmo, de nós nos salvaríamos. Ou seja, pouquíssimos se salvaram, né? Dentro do filme. Mas será que se fosse realmente todos perfeitos, quantos sobreviveriam, né? Eu acho que é o que ele quis dizer. Ninguém, gente. Acho que nem mesmo um avatar, né? Um Deus que nasça hoje é 100% perfeito, porque todos nós estamos em evolução, né? Se demos a oportunidade de vir mais uma vez, é porque tem algo a ser evoluído. E eu acho que para a gente ir para uma nova era, um novo mundo, como tem se falado muito, o autoconhecimento é muito importante para a gente caminhar para essa perfeição. Se a gente vai atingir, eu não sei, mas o importante é a gente caminhar, não se criticar tanto, né? E não criticar o outro, não julgar. Começa na gente, se conhecendo, se autoconhecendo, entendendo os nossos, como a Andresa fala, os nossos BOs, as nossas dores, para a gente poder evoluir. É importantíssimo, né? Eu acho que a gente chega nessa fase aí da vida, né? Alguns com 25, tá muito tem muitos novos aí vindo, né? Com essa mentalidade de evolução. E tem muitos que tardiamente vêm com 50, 60 anos e tá aí querendo se questionar. Será que a vida é só nascer, crescer, pagar boleto, né? Multiplicar, né? Crescer e multiplicar? E qual que é o sentido disso, né? Então, hoje a gente tem visto muitos jovens, né? Antes dos 30, aí já trazendo esses questionamentos que quando vem, assim, né? Por que disso? Por que daquilo? Eu falo, gente, ai, como eu gosto desses jovens que já estão se desbravando aí dos porquês, né? De tudo, né? Do porquê da vida, por que estamos aqui, por que temos que evoluir, né? Por que eu sofro, por que eu sinto? Então, assim, tá muito bacana, né? Essa nova geração que está vindo transformar, né, esse mundo, ajudar na transformação do mundo. E a gente percebe, eu achei que eu fosse sempre atender gente dos 40 para frente, né? Até por conta da minha idade, né? Então eu sempre achei que eu fosse atrair. É engraçado que está chegando muitos jovens antes dos 30, já cheios de dores, que querem olhar, porque estão cansados. E se a gente observar, né, os mais velhos, olhar lá atrás, a gente teve que passar por dores, mas a gente nunca teve a coragem de olhar. Então, de olhar, questionar, né? E o propósito da vida não é isso que a Andresa falou, de simplesmente trabalhar, construir, multiplicar, criar, dar bens. É engraçado que, pelo menos a minha família, sempre falou para os meus pais, né? Não guarde herança. Curta o dinheiro com vocês. Vocês já trabalharam pra caramba. Então, vá viver a vida. Agora, a gente não precisa chegar nos 50, 60 ou 70, que tem muita gente já com essa idade, querendo olhar para os BOs, porque talvez já estejam com medo da morte. Né? Então, assim, quanto mais cedo a gente olhar, gente, mais cedo a gente se cura, mais cedo a gente leva uma vida mais leve, mais tranquila. Esse eu acho que é o propósito da vida, né? Eu diria até que antes eu se projetava uma felicidade quando eu me aposentar.
E hoje já mudou essa mentalidade. Eu quero ser feliz hoje. É. Por que eu não consigo ser feliz hoje? Eu não preciso chegar lá no final da minha vida para ser feliz. A gente pode ser feliz na caminhada até lá. E é agora, né, É Andresa? agora. A necessidade é agora. É. Então tenham coragem para olhar. E não tem nada de errado olhar, gente. O que eu acho que tem de errado é a gente viver em sofrimento. Exatamente. Né? Ó, 4. Se o outro, segundo sua limitada avaliação, está em erro, não julgue, ajude-o. Que é o que a gente já falou, né? A empatia. Antes de julgar, procure entender por que você está sofrendo tanto por um luto, como disse a Cris, né, aqui. Por que você está chorando tanto? Vamos tentar entender essa dor, né? Ou por que eu estou tentando julgar o outro? O que está em mim? Vamos entender, gente, e parar de sofrer tanto. Não tem essa necessidade. E não sei se é por conta da pandemia. Eu acredito que não. Eu acho que a pandemia veio para despertar esse sofrimento. Mas quando a gente está sofrendo, independente do problema que exista no mundo, ele vai aflorar. Então, olhe isso, ou não deixe chegar numa depressão, numa crise de ansiedade, num pânico, numa bulimia, seja lá o que for. Olhe antes disso acontecer. Não é vergonha fazer terapia. É que nem eu e a Andresa, a gente faz terapia. Você fala, pô, mas como um terapeuta faz terapia? A gente também tem os nossos BOs. A gente também tem as nossas dores. E a gente precisa de alguém para olhar por nós, porque nós temos a nossa autodefesa, que é o nosso ego, a nossa criança interior ferida. Então tenham coragem de terapeutas energéticas, né, sentem muito mais do que uma terapeuta que não entende que pelo energético a gente sintoniza. Então, se a gente não tem aquilo trabalhado em nós, a gente não tem a capacidade de ajudar o outro. Exatamente. Então, é por isso que terapeutas também deveriam fazer terapia. Todos. Todos. Eu faço. 5. Se passar de frente a uma casa, pode afirmar que ela é feia ou bonita. Se não a viu por dentro? Claro que não. Então, como pode julgar alguém se não sabe como ele é por dentro, com suas dores, traumas, medos e aflições? Porque a gente só está vendo a carcaça, né? Essa é a grande verdade. A gente está vendo o molde externo. Mas o que... Minha bateria está quase acabando, mas a gente já está chegando no fim. A gente está no finalzinho. Então, tenham coragem de procurar, antes de julgar, olhar para dentro do outro, porque a gente carrega a essência da pessoa, né? Que olha, a gente começou com um texto, né? O cara foi numa palestra, não deu um sorriso, mas ele gostou. Por quê? Porque ele estava em dor. O que está dentro da gente, não é o que está fora. Fora, né? Exatamente. 6. As chances de errar quando julga são imensas, porque nem tudo que parece é. Quem sorrir, por exemplo, pode não ser bom humor e nem estar feliz. Por quê? Simples. As hienas também riem. Muitos riem da desgraça alheia. Forte. A gente ficou aqui, a gente fala, não fala esse ponto, fala, não fala. Por quê, né? Que a gente ficou... você vê como são nossas sombras, né? Tem pessoas que riem da desgraça do outro, sim. Nós estamos num mundo de prova e expiação e nós temos todos os tipos de espíritos que... Alguns que vão rir, outros vão chorar. Alguns vão rir junto com você, outros vão chorar junto com você. Outros vão rir da sua desgraça, como bem o autor trouxe. Mas cada um vai manifestar a tua essência. Assim como as hienas têm a essência de estar sorrindo para tudo que é bom e o que é ruim, elas não têm essa distinção, elas só sorriem. Então, é o que o autor trouxe, cada um vai manifestar a tua essência. Né? O que você tem dentro? Será que você está rindo porque você está em dor? Né? Então, olha para você, qual que é a sua dor? Onde que está o seu ponto aí? Você está rindo como uma hiena? E outra, gente, busca a verdade que está em vocês, né? O que está dentro de nós. Essa é a nossa verdade. Por que eu tenho que rir de tudo se eu estou triste? Ou por que eu tenho que ficar chorando se eu estou alegre? Né? Qual é a atenção que a gente busca? Então, essa consciência, e olha, eu vou ser muito sincera, já julguei muito. Minha vida, acho que a gente acaba julgando, a gente julga o tempo inteiro. Mas a gente precisa ver por que eu estou julgando. O que está em mim que eu estou julgando? Essa é a grande pergunta, né?
Isso, acho que essa é a grande sacada que o autor quis trazer, né? O julgar é aquilo que você já sabe que tem em você, ou que você não reconhece É, como projeção. E aí a gente faz o julgamento de um lado sem a empatia. exatamente. Muito bom. Mais um. Muito bom. Traz Fechamos mais um capítulo. mais um capítulo. Semana que vem a gente vai ler como está a sua saúde. Então, vocês que ficaram aqui com a gente até agora, obrigada por participar. Se gostaram, compartilhe com quem precisa, né? A gente quer o máximo possível levar conhecimento para as pessoas. E estejam aqui semana que vem, terça-feira, às 11 horas, no mesmo bate-canal, aqui no vida.ei.equilíbrio, para a gente falar sobre a sua saúde. Isso. Tá? E convido vocês a ir até a minha página, né? Espaço Lotus 10. Vai lá dar uma olhada, tem o link lá do baralho terapêutico gratuito para quem quiser se interessar, quiser olhar um pouquinho aonde que está essa projeção que nós falamos aqui. Vamos lá, estou junto com você e a gente vai entender aonde que está esse pontinho de rejeição, de dor, o que quer que seja aí. Vamos caminhar juntos, tá bom? Vai com a, Fica o convite. vai com a Andresa, porque ela é muito boa, sim. Então participem e ajude também a divulgar, né, os nossos canais. O Instagram da Andresa vai estar na legenda dessa live, tá? Vocês podem pegar lá. Meninas, obrigada a todos que participaram. Obrigada a todos que participaram, gente. Um beijo no coração de cada um. Beijo até semana que vem, Andresa. Obrigada mais uma vez. Até, Muito bom essa parceria. até semana que vem. Até. Beijo. Beijo, Rê. Tchau, tchau.